Esqueça a Cleópatra do cinema. Esqueça a Elizabeth Taylor, com olhos pintados e roupas douradas seduzindo homens poderosos. Essa imagem foi inventada por Hollywood. A Cleópatra real era outra coisa completamente diferente e muito mais interessante. Em 51 a.C., ela tinha 18 anos e acabava de se tornar rainha do Egito, o país mais rico do mundo antigo, a cidade mais avançada do planeta. E ela governava tudo isso. Mas como ela vivia? Como era seu dia a dia? Onde dormia, o que comia, como se preparava para enfrentar reis e generais que tinham o dobro da sua idade e exércitos inteiros às suas ordens. É isso que vamos descobrir hoje. Primeiro, você precisa entender onde ela vivia. Alexandria não era uma cidade comum, era a New York do mundo antigo, o lugar onde tudo acontecia. Fundada por Alexandre o Grande, era o maior porto do Mediterrâneo. Navios chegavam de toda parte, da Grécia, de Roma, da Índia, da África. Traziam seda, especiarias, ouro, marfim, e saíam carregados de trigo egípcio que alimentava cidades inteiras. A cidade tinha mais de 500 mil de habitantes, um número absurdo para a época. Gregos, egípcios, judeus, sírios, romanos, todos vivendo e trabalhando no mesmo lugar. E no centro de tudo isso estava a Biblioteca de Alexandria. Não era só uma biblioteca, era o maior centro de conhecimento do mundo. Médicos, filósofos, astrônomos, matemáticos, todos trabalhavam ali com dinheiro do governo egípcio. Quem controlava Alexandria controlava o mundo mediterrâneo, e Cleópatra cresceu bem no coração disso tudo. O palácio de Cleópatra era absurdo. Não era um prédio, era um complexo enorme à beira-mar. Jardins, pátios, salões de audiência, armazéns, escritórios. Tinha até uma ilha particular chamada Antírodos, onde ela recebia convidados especiais. As colunas eram de mármore importado. Os pisos tinham mosaicos coloridos, com cenas de navios e figuras mitológicas. As paredes misturavam arte grega com arte egípcia. Uma combinação que comunicava uma coisa bem clara. A rainha pertencia aos dois mundos. Mas o palácio não era só luxo, era uma máquina de governo. Dentro dele funcionavam alfândegas, escritórios de impostos, câmaras onde acordos comerciais eram fechados, armazéns que controlavam o estoque de grãos do país inteiro. Cada cômodo tinha uma função, cada detalhe tinha um significado. Era o instrumento com que Cleópatra governava, não apenas onde ela morava. Agora vem a parte que a maioria das pessoas não sabe sobre Cleópatra. Ela falava 9 línguas: egípcio, grego, latim, aramaico, hebraico, árabe, etíope, pártico e sírio. Por que isso é tão impressionante? Porque os 3 séculos de faraós que vieram antes dela, toda a dinastia dos Ptolomeus, nunca aprenderam egípcio. Governavam o Egito sem falar a língua do povo que controlavam. Cleópatra foi a primeira a mudar isso. E ela entendia exatamente o que estava fazendo. Falar diretamente com alguém, sem intérprete, é uma forma de poder que nenhum presente ou cerimônia consegue substituir. Quando você fala a língua de alguém, entra no mundo dele de um jeito diferente. Além das línguas, ela estudou medicina, filosofia, astronomia e matemática na Biblioteca de Alexandria. Não como hobby, como preparação para governar. Numa corte cheia de conselheiros que tinham suas próprias agendas, entender os assuntos você mesmo era a única proteção real. Cleópatra entendia algo que poucos líderes de qualquer época entenderam. Imagem é poder. Quando se apresentava para o povo egípcio, usava a tiara com a cobra sagrada, o símbolo dos faraós. Quando recebia embaixadores gregos, aparecia no estilo helenístico. Quando negociava com sacerdotes, falava egípcio e conhecia os ritos religiosos. Ela trocava de linguagem visual, dependendo de quem estava na sala. A maquiagem fazia parte disso. O couro preto que delineava os olhos não era só estética, era uma linguagem.
conferia a autoridade ao rosto a distâncias em que palavras não chegavam. Os perfumes que ela usava eram tão fortes e característicos que as pessoas sabiam que ela estava se aproximando antes de vê-la. O cheiro era uma declaração. Plutarco, um escritor grego que viveu poucos séculos depois, escreveu que a voz de Cleópatra era como um instrumento musical, capaz de se adaptar a qualquer língua com uma facilidade que encantava quem ouvia. Ela não seduzia, ela calculava. Cada detalhe da sua aparência era uma decisão política. Como era um dia normal na vida de Cleópatra? Começava cedo. Antes do sol nascer, servas já preparavam o cabelo e a maquiagem. O kohl aplicado com precisão, os perfumes espalhados pelo quarto, tudo parte de uma rotina que era ao mesmo tempo pessoal e política. De manhã, havia as audiências. Pessoas chegavam ao salão principal para falar com a rainha. Embaixadores com mensagens de países distantes, comerciantes pedindo licenças de importação, oficiais militares com relatórios das fronteiras, sacerdotes com questões religiosas. Cleópatra ouvia tudo, tomava decisões, assinava documentos. À tarde, podia visitar a biblioteca, conversar com filósofos, médicos, astrônomos. Não era descanso, era atualização. Manter-se informada sobre o que estava sendo descoberto e debatido era parte do trabalho. À noite, muitas vezes havia banquetes. E banquetes no Palácio de Alexandria não eram jantares, eram operações políticas com comida. Cada prato importado de lugares distantes mostrava o alcance comercial do Egito. Cada convidado posicionado numa determinada cadeira recebia uma mensagem sobre seu valor para a rainha. Nada era casual, tudo era calculado. Mas atrás de todo esse luxo e poder, havia um problema sério. Cleópatra dividia o trono com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, que tinha 10 anos. Em teoria, era um arranjo normal para a época. Na prática, era uma armadilha. A corte estava cheia de conselheiros poderosos que queriam usar esse menino como fantoche. Se controlassem o irmão criança, controlavam o Egito, e Cleópatra ficaria de lado. Havia oficiais militares com exércitos leais, eunucos que passaram décadas acumulando influência nos corredores do palácio, sacerdotes com poder sobre o povo, cada um avaliando constantemente de que lado era mais vantajoso estar. Cleópatra entendia que o trono não era uma herança, era uma posição que precisava ser conquistada e reconquistada todos os dias. E que a única forma de sobreviver nesse ambiente era ser mais inteligente, mais bem informada e mais convincente do que todos ao seu redor. O luxo do palácio escondia uma batalha constante que nunca parava. Então, o que esses anos no palácio construíram? Um sistema completo. Cleópatra aprendeu a falar as línguas certas para cada situação. Aprendeu a se vestir e se apresentar de formas diferentes dependendo de quem precisava convencer. Aprendeu a entender os negócios do Estado sem depender de intermediários. Aprendeu a usar banquetes, cerimônias e presentes como instrumentos de construção de lealdade. Quando Júlio César chegou ao Egito anos depois, o homem mais poderoso de Roma, que havia visto reis e rainhas do mundo inteiro, Cleópatra o impressionou. Não com ouro nem com exércitos. Com a capacidade de discutir estratégia militar em latim, de apresentar o Egito como parceiro que Roma precisava, de fazer um dos homens mais poderosos da história sentir que estava diante de alguém em seu nível. Esse era o resultado de anos de preparação no Bruchion. A jovem de 18 anos de 51 a.C. estava aprendendo cada peça desse sistema. Quando chegou a hora de usá-lo de verdade, ela sabia exatamente o que estava fazendo. 51 a.C. Cleópatra tem 18 anos, mora no palácio mais poderoso do mundo, governa o país mais rico do Mediterrâneo,
fala 9 línguas, estudou com os maiores intelectuais da época e ainda assim está cercada de inimigos que querem tirá-la do trono. O palácio onde ela viveu hoje está no fundo do mar. Em 365 d.C., um terremoto e um tsunami afundaram grande parte da costa de Alexandria. Os mosaicos que cobriram seus pisos estão a 6 metros de profundidade. As colunas que sustentaram seus pórticos estão cobertas de algas. Arqueólogos mergulhadores encontraram fragmentos nas últimas décadas, colunas, estátuas, peças de mosaico, pedaços de um mundo que desapareceu. Mas o que Cleópatra aprendeu naquele palácio não desapareceu. 2000 anos depois, o nome dela ainda é o primeiro que vem à mente quando se pensa numa mulher que governou como nenhuma outra. Não foi sorte, foi trabalho. Começou aqui, nesse palácio, nessa cidade, nesse ano.